Nós te agradecemos, ó Pai. Entendemos, Senhor Jesus querido, Pai amado, que Tu és o único, Senhor, o primeiro, Senhor Jesus querido, Pai Santo, que Tu nos chamou, Pai, a salvação, a libertação e a transformação, ó Pai, pela morte de cruz, ó Pai. E nós queremos Te agradecer hoje e sempre, Pai. Nós Te apresentamos, Senhor Jesus querido, a missionária Eliana, Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que a palavra vem de Ti, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que ela já é abençoada, Pai. E que a palavra vem de Ti, Senhor Jesus, para os nossos corações, ó Pai. Quebra, Senhor, toda a barreira do entendimento. Quebra, Senhor Jesus, toda a barreira, Senhor Jesus, no divulgar do Teu Evangelho, Pai, e usa, Senhor, a Tua serva, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a gloriosa paz do Senhor. Estamos felizes, por mais uma noite estarmos aqui, reunidos na casa do Senhor. Sabemos que nós temos o livre-arbítrio de escolher aonde nós queremos estar. E graças a Deus que fizemos como Maria, escolhemos a melhor parte, que é poder estar aqui, aos pés do Senhor, ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos diz que a fé vem e vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu não tenho como conhecer o Senhor Jesus se eu não conhecê-lo, se eu não tiver no meu coração o desejo de conhecê-lo. E como que eu posso conhecer a Senhor Jesus? Renunciando o meu eu, a minha carne, a minha própria vontade, renunciando todas as coisas que o mundo tem nos oferecido, porque tudo aqui é passageiro, irmãos. Mas o Senhor disse a Marta: Marta, 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 estás muito ansiosa, muito preocupada. Saibas que a melhor parte foi a que Maria escolheu, e essa jamais lhe será tirada. Sabe qual era a parte que Maria escolheu? A melhor parte está nos pés do Senhor, buscando intimidade, buscando conhecimento, buscando profundidade em conhecer ao Senhor, porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Como que eu posso dizer que eu conheço Jesus se eu não procuro conhecê-lo, se eu não procuro saber quem Ele é, se eu não me disponho do meu tempo para vir aprender a palavra de Deus, se eu não tiro um pouco do meu tempo para orar, para falar com Deus, porque orar é falar com Deus. Eu digo que amo o Senhor, eu digo que eu quero morar no céu, mas eu não quero conhecer o dono do céu. Como que eu vou morar na casa de alguém que eu não conheço? Como eu vou falar de alguém que eu não conheço? Para que eu possa conhecer esta pessoa, eu preciso ter intimidade, comunhão com ela. Eu preciso andar com ela, eu preciso caminhar com ela. Não tem como eu conhecer alguém à distância. Não tem como eu ter intimidade com alguém à distância. Para que nós possamos conhecer alguém, nós precisamos estar junto dela, precisamos conhecer o que ela gosta, precisamos saber quais são os seus pensamentos, precisamos saber aonde ela gosta de ir, com quem ela gosta de conversar, sobre o que ela gosta de conversar. Não é assim? E muitas das vezes nós falamos: eu conheço Jesus, eu quero conhecer Jesus, mas eu não quero ter compromisso com Deus. Mas eu não quero renunciar à minha carne, eu não quero renunciar ao meu eu. Mas, irmãos, a palavra de Deus aqui, eu vou falar sobre uma passagem muito interessante. Eu gosto muito dessa passagem, embora ela seja muito conhecida. Ela fala sobre uma mulher que durante 12 anos ela sofria de uma enfermidade. A palavra de Deus, ela nos revela, ela se encontra lá no livro de Marcos. Quem quiser acompanhar, irmãos, pode acompanhar. Quem não quiser acompanhar, não tem problema. Tá bom? Ela se encontra lá no livro de Marcos e ela começa do capítulo 5. Na verdade, o diálogo aqui que Deus começa a nos revelar na palavra, começa aqui a partir do versículo de número 24. Mas eu quero falar, irmãos, sobre esta mulher. Porque segundo a palavra de Deus, uma pessoa que vivia nas condições que esta mulher vivia, ela era condenada pela lei, ser excluída pela sociedade. Uma mulher que tinha o tipo de enfermidade que esta mulher tinha, ao ela ser diagnosticada
por esta enfermidade, ela a partir daquele momento passava a ser condenada a ser excluída pela sociedade. Aquela mulher, a partir daquele momento, a ser diagnosticada pelaquela enfermidade, ela era condenada a ser rejeitada, desprezada e esquecida pela sociedade, porque a partir daquele diagnóstico, aquela mulher, ela era considerada uma mulher imunda. E por causa daquela enfermidade, por causa daquele diagnóstico, aquela mulher, ela não podia nem tocar e nem ser tocada por ninguém, porque ao tocar ou ao ser tocada por alguém, aquela pessoa também era considerada imunda igual a esta mulher. E esta mulher, ao receber aquele diagnóstico, irmãos, ela perdeu todos os seus sonhos, ela perdeu a sua autoestima, ela perdeu o desejo de viver, ela perdeu a liberdade de ir e vir. Mas a Bíblia nos diz que ela ainda lhe restava algo que a consolava, que ela de vez em quando massageava um pouquinho o seu ego. A Bíblia nos diz que aquela mulher, ela tinha a sua vida financeira estável. E a única maneira que esta mulher achava para consolar aquela angústia, aquela dor que ela estava passando por ter sido condenada por esta enfermidade, era através do seu dinheiro. E a Bíblia vai nos revelar que aquela mulher gastou todo o seu dinheiro, ela gastou todos os seus bens, tudo que ela pôde fazer para receber, para restaurar, para restituir a sua saúde, aquela mulher fez. Ela gastou todo o seu dinheiro. Eu acredito que aquela mulher buscou todos os tipos de métodos, irmãos, para tentar, pelo menos, amenizar aquela situação pela qual ela estava passando. Mas a gente lendo a palavra de Deus, a Bíblia vai nos revelar que de nada lhe adiantou. Aquela mulher foi perdendo todos os seus bens. Já não bastava ela ter sido condenada a viver aprisionada dentro da sua própria casa. Já não bastava ela ter sido condenada a ser uma mulher impura, uma mulher imunda, a ser excluída, esquecida, rejeitada pela sociedade. Agora ela era uma mulher pobre. Nem dinheiro mais para confortar ali, para aliviar a sua dor, ela tinha mais. Porque a Bíblia nos diz que ela gastou tudo que ela tinha. Todos os seus bens ela investiu na medicina. E de nada lhe adiantou. Aí nós olhando a palavra de Deus, nós podemos ver que a Bíblia nos diz que certo dia, esta mulher ouviu alguém falar de Jesus. Alguém estava fazendo um comentário acerca de Jesus. Jesus era um homem popular. As pessoas falavam de Jesus, as pessoas queriam ver Jesus, as pessoas queriam tocar em Jesus, as pessoas queriam conhecer Jesus. Então, quando se ouvia dizer que Jesus estava passando em algum lugar, logo se juntava uma grande multidão, porque todos queriam ver, todos queriam tocar em Jesus, todos queriam ter as suas dores curadas, as suas dores saradas. E com esta mulher não foi diferente, afinal de contas, ela estava há 12 anos investindo na medicina, procurando com a força do seu próprio braço, cura e alívio para a sua alma. E a Bíblia nos conta que esta mulher, ao ouvir falar de Jesus, ela toma uma decisão, ela toma uma atitude que mudaria para sempre a sua vida. Esta mulher, ao ouvir falar de Jesus, desperta algo dentro dela que nem ela sabia que existia. Nem ela. Porque se ela soubesse que existia, irmãos, com certeza durante muitos anos ela não teria investido na ciência, na medicina. Desperta dentro daquela mulher a fé. Uma fé que durante 12 anos ela depositou no dinheiro. Ela depositou no seu poder aquisitivo. Porque ela ainda não tinha escutado falar de Jesus. Porque todos nós nascemos com fé, irmãos. Não adianta você dizer que você não tem fé. Todos nós temos fé. Seja lá no seu santinho, seja lá no seu crucifixo, no seu pezinho de coelho, no seu trevo de 4 folhas, né, irmã Denise? Todos nós temos uma fé. Só que só existe uma fé perfeita que surte efeito na minha e na tua vida. A fé no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E essa mulher, ela não conhecia Jesus. Ela ouvia falar que um dia um homem viria à terra. Que um dia o Messias, o Filho de Deus, o enviado, viria à terra. Mas enquanto isso não acontecia, ela dava um jeitinho brasileiro, era o que ela podia fazer, irmãos. E não é assim? Não é assim que a gente faz?
Quando a gente se encontra meio perdidinho, achando que Deus não está nos ouvindo, não está nos escutando, a gente não dá um jeitinho brasileiro e tenta fazer na força do nosso braço, não é assim, irmã Denise? Deixa que eu faça, eu sei fazer, deixa comigo que comigo vai dar certo. A gente quebra a cara, mas a gente faz. Mesmo sabendo que lá na frente a gente vai tomar uma quedinha, vai se machucar, vai voltar chorando, e o Pai mais uma vez vai nos abraçar, né? E vai curar as nossas feridas. E essa mulher, irmãos, durante 12 anos, ela depositou toda a sua fé na medicina, porque era a única coisa que ela conhecia. Ela não conhecia Jesus, ela até ouviu falar que um dia o Messias viria, porque se ela não conhecesse a lei, ela não estaria debaixo da lei. Porque se ela estava sendo exclusa, se ela havia sido condenada, se ela havia sido rejeitada, desprezada pela sociedade, com certeza essa mulher conhecia muito bem a lei e sabia muito bem que Jesus um dia viria. Ela não era uma mulher ignorante. Ela conhecia a lei, ela sabia da lei, ela sabia dos mandamentos, ela sabia que ela não podia estar em meio à sociedade, ela sabia que ela não podia nem tocar e nem ser tocada por ninguém. Ela não era ignorante, ela só não conhecia Jesus pessoalmente, mas é aí onde está o grande segredo, porque quando ela ouviu falar de Jesus, ela ainda não tinha visto Jesus, ela simplesmente ouviu falar de Jesus, ela não tinha tido ainda um contato com Jesus, ela não viu Jesus pessoalmente, ela foi notificada, um boato chegou até ela dizendo que Jesus, o Messias, um homem que estava fazendo prodígios e maravilhas, milagres, estava andando por ali na cidade. E aí ela falou, opa, chegou o Messias, chegou o enviado, chegou a minha vez, agora ninguém mais me segura, nem a condenação que está sobre mim vai me segurar, eu vou me encontrar com Jesus, com enfermidade, sem enfermidade, com condenação, sem condenação, eu irei encontrar-me com Jesus. E essa mulher, irmãos, ela toma uma decisão, uma atitude, que mudou a sua vida, mudou a sua história. Essa mulher, ela sai da sua casa e vai procurar por Jesus. Só que quando esta mulher encontra Jesus, ela se depara a uma grande multidão. E agora o que fazer? Se eu gritar o nome dele aqui, serei vista. Vão me apedrejar, Verônica. Vão me expulsar daqui, vão começar a gritar imunda, imunda, imunda. Eu vou ter que sair daqui de qualquer jeito. O que eu vou fazer? Ele é um homem santo. E se eu tocar nele, de repente chamar ele, ele me ignorar, ele me amaldiçoar? E a Bíblia nos diz, irmãos, que esta mulher, bem de longe, antes mesmo de chegar perto de Jesus, ela declara em seu coração: se eu tão somente tocar na orlas de suas vestes, eu serei curada. Olha o segredo, irmãos, para receber a cura. Olha o segredo do toque de fé. Sabe por quê, irmãos? Esta mulher, ela nem tinha se aproximado ainda de Jesus, ela nem conhecia Jesus, ela simplesmente havia escutado um boato de que Jesus estava ali pela cidade, mas quando ela ouviu, a Bíblia diz que a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, dentro dela, aquela fé que estava adormecida, aquela fé que estava cega, aquela fé que não conseguia enxergar o sobrenatural de Deus, ela foi despertada. Ela tirou a fé dela na força do seu braço, ela tirou a fé dela na medicina, ela tirou a fé dela do dinheiro e depositou no homem que ela nunca havia visto. Esse foi o segredo do milagre daquela mulher, porque o milagre não começou quando ela tocou em Jesus, começou quando ela ouviu falar de Jesus e deu crédito, porque ela não conhecia Jesus. O milagre começou a surtir efeito lá na casa dela. Foi lá na casa dela que o milagre começou a surtir efeito. Ali foi só um cumprimento, ali foi só um cumprimento do que havia acontecido na casa dela. Porque veja bem, ela tinha duas opções: se acovardar, sentar e chorar, esperar que Jesus fosse lá bater na porta dela. Ou ela também podia, Verônica, falar: olha, vai lá, conversa com Jesus, faz um chavequinho lá, fala para ele, conta para ele a minha situação, fala para ele que eu não posso sair daqui, que se eu sair daqui o povo vai me linchar, irmã Denise. Ela não podia ter feito isso?
Mas não, quando ela ouviu falar de Jesus, dentro dela despertou a fé. Uma fé adormecida que estava sendo usada no dinheiro, na medicina. Ela se encorajou, ela tomou coragem. Ela voltou à vida e ela falou: eu vou. Nem que eu seja expulsa, nem que eu seja escorraçada, nem que eu seja apedrejada, eu vou me encontrar com Jesus. Nem a condenação, nem o homem, nem a multidão, nem essa enfermidade, nada vai me impedir de ver Jesus. E ela fez isso, irmãos. Ela fez isso. Quando nós recebemos fé, irmãos, ninguém nos segura. Ninguém pode nos impedir. Ninguém pode nos impedir. E aquela mulher, irmãos, encorajada, tomada pela fé, ela foi até Jesus. E a Bíblia nos diz que ela toca na orla de Jesus. E naquele momento Jesus para. E aquela mulher, ela é curada. E aí, irmãos, os discípulos, Jesus fala: opa, espera lá, alguém me tocou. Aí os discípulos falam: Jesus, como assim alguém te tocou? Lógico que estão te tocando. Olha a multidão que está em volta de ti, todos te tocam. Quem não quer tocar em Jesus? Não estou falando de um toque carnal. Eu não estou falando de um toque físico. Eu estou falando de um toque diferenciado. Eu estou falando de um toque de fé. Porque de mim saiu virtude. É um toque de fé. Um toque que começou lá na casa dela. Lá na casa dela, quando ela ouviu falar de Jesus, que ela renunciou todos os preconceitos, que ela falou assim: eu não quero nem saber, eu quero é Deus, eu vou me encontrar é com Jesus, ainda que Ele nem olhe para mim, ainda que a multidão me despreze, ainda que a multidão me rejeite, ainda que eles me expulsem, eu vou me encontrar com Jesus. Isso é fé, irmãos. Quando nós recebemos fé, ninguém nos segura. Não adianta tentar querer barrar uma pessoa que está cheia de fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta, irmãos. É essa fé que tem que estar dentro de mim, tem que estar dentro de você. O nosso Jesus, quando Ele fala aquilo para os discípulos, Ele quis dizer assim: olha, eu não estou desprezando nenhum desses toques aqui, mas eu estou falando de um toque diferenciado. Eu estou falando de um toque verdadeiro, um toque de entrega, de confiança. Eu estou falando de um toque de fé. Um toque de que daquele que nunca nem me viu, ela não me viu ainda, ela nem sabia, mas quando ela ouviu falar que eu estava aqui na cidade, ela saiu da tua casa, mesmo sabendo que ela correria o risco de ser rejeitada, desprezada, expulsa. Ela enfrentou tudo isso, sabe por quê? Ela não veio aqui pela emoção, ela veio aqui por causa da fé. Por causa da fé. A fé, irmãos, eu costumo dizer que a fé é o combustível do crente. Se o crente não tiver fé, irmãos, ele está morto. Se ele perdeu a fé, ele perdeu a vida. Ele precisa correr rapidamente para os pés de Cristo. Porque esta mulher, irmãos, ela foi movida pela fé. E a Bíblia, ela nos diz que a fé vem, e vem pelo ouvir da palavra de Deus. E quando Jesus para e diz para aquela multidão: alguém me tocou, aquela mulher trêmula. Imagine, irmão, se eu acho que eu tinha um piripaque, irmã Denise. Já fui curada, já estou sendo resgatada, já vou ser arrebatada, já vou para o céu, não vou contar nem o testemunho. Se Jesus fala assim: Carlos, olha, alguém me tocou e eu sei as minhas condições, Verônica. Jesus, olha, já pode me levar porque o negócio é estreito. Eu sou impura, eu sou imunda e estou tocando no homem santo. Você acha que ela não ficou com medo por causa disso? Ela sabia das condições que ela vivia. Ela sabia do estado que ela tinha chegado. Ela sabia que ela não podia nem tocar e nem ser tocada por ninguém. Ela sabia. Ela conhecia a lei, ela não era ignorante. Ela não era uma mulher leiga, ela conhecia a lei. Ela conhecia. Eu conheço a minha vida, você conhece a sua vida. Você sabe de que maneira foi que Jesus te encontrou. Você sabe aonde foi que Ele te achou.
Você sabe as condições de vida que você estava. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor nos diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós sabemos muito bem de onde foi que nós viemos, de onde foi que o Senhor nos tirou. E com esta mulher aqui não era diferença. O medo dela, que atemorizou ela, era saber que ela não podia estar ali, muito menos tocando num homem santo como Jesus. Mas ela não queria nem saber não, irmãos. Ela havia recebido fé. Ela havia ouvido falar de Jesus. Ela estava cheia de fé. O coração dela estava transbordando de fé. Imagine, irmãos, uma busca de 12 anos. A gente não aguenta esperar uma semana. Já começa a cutucar a Deus e fala: e aí, Deus, como que é? Vai demorar muito? O Senhor tem até sexta-feira. Aí o Senhor tem até sábado. Até domingo. E a gente não começa ali ficar encostando Deus na parede? Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara. Se eu e você quisermos conhecer a este Deus que nós tanto falamos, nós precisamos renunciar ao nosso eu, à nossa carne. Nós precisamos, irmão, nos despir dessa roupagem mundânea que nós vivemos. Nós precisamos deixar as coisas do mundo para o lado e nos enchermos da presença de Deus. Nós precisamos parar de alimentar a carne e alimentar o espírito. O cooperador Leonardo uma vez foi bem feliz em uma comparação que ele fez há alguns anos atrás, e nos dizer: aquele que você mais alimentar é aquele que vai reinar na tua vida, é aquele que vai ser forte na sua vida. Será que eu e você estamos alimentando a carne ou o espírito? Será que eu e você estamos andando pela fé ou pela emoção? Será que eu e você ficaremos no meio da multidão para seguir Jesus, ou só por curiosidade, só para Zé Povinhar? Porque aquela mulher, ela foi porque ela tinha um desejo no coração dela. Ela precisava de uma cura, mas ela foi buscar a pessoa certa e na pessoa certa. Ela não ficou ali no meio da multidão olhando, não. Ela tomou uma atitude lá na casa dela. Ela levantou-se, se vestiu e foi buscar por Jesus. Ela não foi para as redes sociais fazer desabafo. Ela não foi pedir para as pessoas que haviam comentado de Jesus para levá-la até lá. Ela não foi pedir para as pessoas que haviam falado de Jesus para ir buscar Jesus e levá-lo até a sua casa. Não. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma atitude de fé. Ela levantou-se e foi procurar por Jesus. Ela até esqueceu, irmãos. Eu acredito que naquele momento ela falou: quero esquecer da coisa, já estou condenada mesmo. Eu já está tudo acabado mesmo, eu vou mesmo assim, porque eu vou me encontrar com Jesus. Nem que Ele olhe nos meus olhos e diga não para mim, mas eu quero ver Jesus, eu quero tocar em Jesus, eu preciso ver Jesus. Foram 12 anos de espera, foram 12 anos buscando a cura, e agora que eu tive a oportunidade de ouvir falar de Jesus, eu vou deixar que uma condenação da lei venha me prender aqui? Não, eu vou procurar por Jesus, porque Ele é o único que vai me libertar deste mal. Quando nós, irmãos, tomamos posse das coisas que o Senhor fez por mim e fez por você, ninguém nos segura, ninguém pode nos barrar, ninguém pode nos deter. Muitas das vezes, irmãos, eu e você, nós impedimos o agir de Deus, colocando dúvida, colocando coisas que não provêm de Deus, colocando obstáculos. Irmão, se tinha na vida daquela mulher, e não faltou pouco, era obstáculo. Primeiro, ela foi condenada. Primeiro, ela era doente. Por causa dessa enfermidade, ela foi condenada. Segundo, depois disso, ela era rejeitada, desprezada pela sociedade, excluída por tudo. Com certeza, nem família direito ela tinha mais. Porque se ela tocasse em alguém ou fosse tocada, ela ia ser considerada uma mulher imunda. Quem é que queria ser imunda? Ninguém, né, Verônica? Hoje em dia a gente vê aí, gente. Na época aí, eu sou muito novinha, não, eu tenho 41. Mas quando saiu a tal da doença da AIDS, gente, pelo amor de Deus, dava até medo, não dava? AIDS. Eu era novinha, Verônica. Eu nem sabia o que era isso. Eu tinha o quê? Não vou falar assim. Minha idade. Vai na casa da Maria, que a Maria tem. AIDS. Não bebe
Imagina, irmãos, naquela época, pastora Michele, né? E antigamente era pior, porque era exposto, não era isso, pastora? Ali era exposto, irmãos. Se eu estou com lepra, estava lá no meio da congregação, todo mundo sabia. E antigamente não, né? A rádio pirata mesmo atualmente que não Tava, mas não tinha tanta exposição. E naquela época não, era exposto a enfermidade das pessoas para todo mundo ver. Não tinha esse negócio de cobrir, colocar debaixo dos panos, dizer que tem um coquetel, que tem um tratamento, que a pessoa não ia pegar, que você podia ir. Não era isso que eles falavam? Não, mas tem um coquetel, mas tem isso, mas tem aquilo, pode viver uma vida normal. Não, naquela época era pronto e acabou. E se tu encostasse, tu também estava condenada junto com ela. Irmãos, hoje eu e você vivemos o tempo da graça. Se coloque de pé em nome de Jesus. Esta passagem ela me chama muito a atenção. Porque o toque que aquela mulher conseguiu alcançar as vestes de Jesus foi um toque diferenciado. Existia ali uma grande multidão de pessoas. Todos queriam chamar a atenção de Jesus. Mas somente o toque daquela mulher fez diferença. Por quê? Porque lá na casa dela, quando ela ouviu falar de Jesus, ela não endureceu o seu coração, mas ela deu crédito à voz de Deus e ela recebeu fé. Uma fé que durante 12 anos existia dentro dela, mas por ela não ter tido o privilégio de ouvir falar de Jesus, de ouvir dizer que Jesus estava naquela cidade, durante 12 anos aquela fé dela foi investida em medicina, foi investida em coisas materiais, coisas físicas. Mas no dia que aquela mulher ouviu falar de Jesus, a sua fé fez a grande diferença na vida dela. Porque, irmãos, o milagre não foi só ela ter recebido a cura, ela recebeu o maior milagre, o milagre da salvação. Veja bem, irmãos, olha lá, a mulher estava condenada a viver o resto da vida doente, ainda ia morrer ainda para o inferno. É mole, gente. Olha, eu vou te falar. Obrigado, Jesus, porque hoje a gente vive o tempo da graça. O negócio antigamente era estreito. Além dela viver uma vida inteira, irmã Denise, excluída, desprezada, rejeitada, triste, né? Não tinha mais autoestima, irmãos. Eu vou falar para vocês, aqui só tem mulher, aqui tem o quê? 4 homens. Ô dia chato, né? Quem gosta aqui, levanta a mão. Eu coloco as duas mãos para trás. É horrível. Um estado interessante para mulher. A gente não gosta. Mano, você senta no metrô, você fica com medo. Você fica ensaiando para... Você vem para a igreja, até para dar glória a Deus, você tem que se policiar. Se você glorificar demais, você fala, opa, deu coisa errada, eu vou no banheiro. Imagine 12 anos, irmãos. Você perde a sua autoestima. Acho que essa mulher não tinha nem autoestima mais. Não podia colocar uma roupa, não se sentia à vontade. Imagine só. Que escravidão, 12 anos ali, condenada a viver uma vida daquele jeito. Mas graças a Deus que o amor, a graça, a misericórdia de Deus alcançou a vida daquela mulher. E ela não endureceu o coração dela quando ela ouviu falar de Jesus. Ela recebeu a palavra, recebeu fé. E ela foi liberta daquela condenação que estava sobre ela. Porque o próprio Jesus diz, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. A palavra de Deus é essa que ela nos diz. Ele não veio nos condenar, Ele veio nos salvar. Ele veio buscar e achar aquilo que se havia perdido. E você esta noite que está aqui, saiba que Jesus Ele te ama. E o melhor de Deus Ele preparou para você. Como Ele disse para Marta, que a melhor parte Maria havia escolhido. Eu também digo, baseado nesta palavra, a melhor parte essa mulher escolheu foi o de se levantar, sair daquele campo de condenação que a lei havia colocado nela e ir buscar socorro nos pés do Senhor Jesus, e buscar libertação, e buscar cura, e buscar vida nos pés de Jesus. Ela escolheu a melhor parte. Ela não escolheu ficar lá agora doente, pobre, condenada. Não. Quando ela teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus, ela não perdeu tempo com picuinhas, ela não perdeu tempo murmurando, ela não perdeu tempo se lamentando. Ela levantou-se e foi buscar a solução para a sua causa. Saia desse campo de condenação, tenha uma atitude de fé. E quando você tiver uma atitude de fé, irmãos, tudo que você tocar vai fazer diferença. O toque desta mulher só fez a diferença porque começou lá na casa dela. Quando ela realmente acreditou que aquele homem era Jesus Cristo.